Oi pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um estudo, dando continuidade ao livro Autodescobrimento, uma busca interior. Nós estamos estudando neste momento o capítulo 11º, o capítulo 11, que tem como título Os Sentimentos, Amigos ou Inimigos. E nós estamos no tópico amor, tá? Então nós já começamos esse tópico e vamos dar continuidade então neste momento, tá? Então o último parágrafo que nós lemos é esse aqui, ó. O amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia, por ser gerador de um comportamento equilibrado, por propiciar a satisfação estética das aspirações e porque emula ao desenvolvimento das faculdades de engrandecimento espiritual que dormem nos tecidos sutis do eu profundo, tá? Então, esse aqui foi o último, nós já analisamos inclusive esse parágrafo, né? O importante aqui é a gente lembrar que o amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia. Tá? Isso aqui é o mais importante, né? Porque ele vai provocar o engrandecimento espiritual, né? O desenvolvimento das faculdades de engrandecimento espiritual. Quer dizer, vai proporcionar, o exercício do amor vai proporcionar o desenvolvimento do self, o desenvolvimento do eu profundo. Tá? Por isso que é tão importante o exercício do amor. Tá? A gente sempre gosta de falar o exercício do amor, porque senão as pessoas caem naquele pensamento assim, ou eu amo ou eu não amo. Ou eu sei amar ou eu não sei amar. Ou eu tenho amor dentro de mim ou eu não tenho amor dentro de mim. Ou eu recebi amor ou eu não tenho, né? Ou eu não recebi amor, então eu não tenho amor para dar. Nós já falamos sobre isso, mas só revisando, é um exercício. O que precisa apenas é a nossa disposição de amar. Porque o exercício, como em qualquer área, o exercício vai levar à habilidade. O exercício vai levar ao desenvolvimento, ao aperfeiçoamento daquela habilidade, tá? Daquela faculdade, daquela possibilidade que nós temos ao nosso alcance. Amar é uma possibilidade que nós temos. Se percebemos que nós amamos pouco, ou estamos, né, nos caracterizando por um canal, né, precário ainda por onde o amor passa, vamos exercitar, né, para que esse canal se amplie, para que o fluxo do amor aumente dentro de nós, tá bom? Então, começando por hoje, né, o nosso estudo de hoje, continuando aqui. Se desperta paixões subalternas, como o ciúme, o azedume, a inveja, a ira, a insegurança, que fomenta o medo, ainda se encontra no primarismo dos instintos em prevalência. Então aqui fica muito claro, né? Se nós estamos falando de amor, mas o que nós estamos vendo é ciúme, é azedume, é inveja, é ira, é insegurança. Mesmo que sob um disfarce de amor, sob uma máscara de amor, né? Então nós usamos palavras que dão a impressão que é amor. Mas é permeado por esses sentimentos, não é? De ciúme, de azedume, de inveja, de ira, de insegurança, que leva ao medo. Então, provavelmente já de amor tem pouco. Ok? De amor tem pouco. Os espíritos falam que o amor aqui na Terra, né, o ser humano aqui encarnado, é como o ouro perdido no meio do monte de canga, no meio do monte de cascalho, um monte de minérios aí que sem valor para nós, né?
Então, o que há de amor ainda é pouco, diante de um monte de carência que temos, diante de inseguranças que manifestamos, que nós costumamos a dar o nome de amor. Então, quando eu preciso de você, eu falo que eu te amo. Mas precisar é diferente de amar. São dois verbos diferentes, com significados diferentes. Precisar é uma coisa, amar é outra. Mas eu te quero. Querer é uma coisa, amar é outra. Mas eu te desejo. Desejar é uma coisa, amar é outra. Não digo que precisar, querer, desejar, não possam fazer parte também do relacionamento amoroso. Né? Acho que tudo isso faz parte das nossas vidas e faz parte dos nossos sentimentos possíveis em termos de relacionamentos. Tá? Nós temos todos esses sentimentos. Mas é importante percebermos em que quantidade esses sentimentos estão aparecendo. Em que proporção eles estão aparecendo em detrimento do amor verdadeiro. Que é muito mais aquilo que eu concedo, aquilo que eu dou, aquilo que eu compreendo, aquilo que eu ajudo. Não é? É muito mais isso. A gente está acostumado a entender o amor como aquilo que eu recebo do outro. E o amor tem muito mais a ver com aquilo que eu dou. Porque eu amo quando eu irradio. O amor tem a ver com um investimento, com a saída de algo. Não é? Tá, é um sentimento que eu cultivo de apreço por alguém, né, que me leva a agir no sentido de exteriorizar esse apreço. Né? Exteriorizar através de ondas de amor, ondas de energias boas. Eu amo efetivamente quando eu irradio energias boas para alguém. Então é uma coisa meio incoerente. Eu falo que eu amo e estou odiando aquela pessoa, né, me deixando levar pela ira. Tem pessoas que vivem nessa contradição, né, de falar que ama, mas aprisiona o outro, constrange o outro, subjuga o outro, domina o outro, né, até maltrata, bate até e diz que eu estou batendo porque eu te amo. A gente faz isso com as crianças, né, em termos gerais, na educação. Né? Então acaba confundindo as palavras, né? Acaba confundindo as palavras e misturando sentimentos que a princípio não têm a ver um com o outro. Tá? Então você desperta paixões subalternas como o ciúme, o azedume, a inveja, a ira, a insegurança que fomenta o medo, ainda se encontra no primarismo dos instintos em prevalência. Quer dizer, aquilo que está prevalecendo a princípio são os instintos ainda. Não é o ser consciente, o ser profundo, o ser amoroso. Não, não é de fato. Mas é um instinto prevalecendo. Somente quando é capaz de embelezar a existência, né? Somente quando é capaz de embelezar a existência, proporcionando vida psíquica e emocional enriquecedora, é que se faz legítimo. Somente quando é capaz de embelezar a existência, aí é aquela questão estética, né? O amor embelezando a existência, tornando-a bela, né? Boa de ser vivida, produtiva, né? Somente quando é capaz de embelezar a existência, proporcionando vida psíquica e emocional enriquecedora, é que se faz legítimo com os recursos que o libertam do ego. Tá? Então, quando a gente aproveita realmente o amor, quando a gente vivencia de fato o amor na sua plenitude, né? na sua beleza, na sua essência, que é divina, né? Proporcionando vida psíquica e emocional enriquecedora. Quer dizer que a minha vida psíquica ela se engrandece, a minha vida emocional também se engrandece, se harmoniza. Né? É uma vivência enriquecedora, não é uma vivência
que me faça mal, uma vivência que me perturbe de forma alguma. É uma vivência enriquecedora, né? É que se faz legítimo, aí sim, aí é o amor de verdade, né? Aí de fato nós estamos falando do amor verdadeiro, né? Com os recursos que o libertam do ego. Com os recursos que o libertam do ego. Quer dizer que nessas circunstâncias, o amor, o self, né, se desenvolvendo, se engrandecendo e passando a predominar sobre o ego. Se liberta do ego, dos constrangimentos do ego, do domínio do ego. Né? Porque o grande objetivo, pessoal, é nós detectarmos o self, ou seja, a presença divina dentro de nós, o amor verdadeiro dentro de nós, né? Os ideais superiores dentro de nós, o sentido existencial dentro de nós. Então, detectarmos isso, que tem a ver com o self, e fazermos isso tudo crescer. Quando o self vai crescendo, ele passa a se irradiar e a predominar sobre o ego. Porque antes o self estava pouco desenvolvido, né? E o ego estava inchado. O ego estava predominando, né? O ego estava predominando de uma forma muito ruim, né? De uma forma muito negativa, projetando-se em demasia, né? Projetando-se em demasia. E isso causando uma série de problemas que nós chamamos de defeitos sociais, né? Que são os defeitos que a gente costuma estudar quando a gente fala que é preciso nós melhorarmos, né, o nosso ser. São esses defeitos que são os filhos diletos do ego. São os filhos diletos do ego inchado, tá? Então, continuando aqui, predominando na fase de transição do instinto para o sentimento, o ego é o ditador que comanda as aspirações que se convertem em conflitos, por direcionamento inadequado das forças íntimas. Então, quando nós saímos do instinto para a razão, primeiro era apenas instinto, aí foi surgindo a estrutura racional, foi surgindo o ego. O ego não é necessariamente ruim, o ego é uma estrutura importante no nosso crescimento evolutivo, tá? O ego é a estrutura que nos permitiu entrar em contato com o mundo de fora, interagirmos de modo consciente com o mundo de fora. Antes era apenas instinto. O instinto não fazia esse intercâmbio com a realidade de fora, com o meio em que eu vivo, de um modo consciente. O ego foi algo a mais que nos permitiu fazer isso, tá? Por isso que o ego ainda é muito importante para entrarmos em contato com o mundo de fora, para interagirmos com o mundo de fora. Ninguém vai matar o ego, ninguém vai desaparecer com o ego, ninguém deve fazer nada nesse sentido. O que nós precisamos é desenvolver o self, que é uma terceira estrutura, né? Então você tem o inconsciente, ou os instintos, você tem o consciente, ou o ego, e você tem o superconsciente, ou o self, né? Então, você deve detectar a existência desse self. Muita gente não sabe que ele existe, que significam tudo que é o superior na nossa vida, tudo que há de mais profundo, mais belo, né? Então, nós detectamos o self e fazemos ele desenvolver através do autoconhecimento e do exercício de amor, tá? E fazendo-o desenvolver-se, ele passa a comandar o conjunto todo. Passa a comandar os instintos, passa a comandar o ego, né? Passa a comandar a nossa vida, tá? Jesus era um ser movido pelo self, né? Toda a sua existência foi uma vivência do self, ok? Mas não quer dizer que ele não usava o ego, não usava os instintos.
Ele tinha também. O ego tinha os instintos. O ego ele está enraizado no corpo. Então, ele faz parte do sensório, ele se utiliza do sensório. Tá? Visão, audição. Isso tudo alimenta o ego no sentido de dar estímulos para que o ego possa interagir com a vida material. Tá bom? Então, continuando aqui, né? Mas nessa passagem do instinto para o sentimento, né? Do instinto à conquista da razão, né? E o desenvolvimento dos sentimentos, o encontro com o self, nessa transição, o ego tem sido o ditador que comanda as aspirações. Né? Porque nós desenvolvemos instrumentos, palavras, estratégias e passamos a dominar o planeta. Passamos a dominar, o ego passou a dominar. Aí vieram as paixões de posse, né? As várias paixões do ego, né? Os arroubos, os desequilíbrios do ego, de dominação, as guerras de destruição, o uso que se fez das religiões, o uso a benefício do ego, não do self, né? As religiões deveriam ser guiadas pelo self, mas têm sido guiadas pelo ego. Isso tem sido o problema das religiões. Não são exatamente as religiões, mas é nosso ego. É o ego no ser humano que tem desviado as religiões. Tá? Então, é o ditador que comanda as aspirações, que se converte em conflito. Por quê? Porque é movido pelo ego. O self ainda pequeno, pouco desenvolvido, né? É tímidozinho ainda, movido pelo ego, movido pelas paixões, tentando servir aos instintos ainda. É lógico que a minha vivência hoje ela não vai ser uma vivência harmonizada. Minha vivência não será, porque eu viverei em torno de causas e efeitos negativos. Né? Porque a nossa vida não foi estruturada para ser limitada pelo ego. Ela foi estruturada para caminhar na direção do self, na direção da elevação, do melhor, do mais saudável. Quando eu fico só na limitação do ego, aí eu vou gerar consequências negativas. Então é só conflito, só sofrimento, só dor, só frustração, só decepção, desilusão. Tá? Então, sendo um dínamo gerador de energia criativa e reparadora, o amor, desejo, pode tornar-se, pela potencialidade que possui, instrumento sórdido de escravidão, de transtornos emocionais e de compromissos perturbadores. Olha só, sendo um dínamo gerador de energia criativa e reparadora. Tá? Quer dizer, a princípio, né, o amor, desejo, a força do desejo é um dínamo gerador de energia criativa e reparadora. Olha que interessante, né? Quer dizer que a força do desejo, ele é um dínamo de energia criativa e reparadora. O amor, desejo. Quer dizer, a princípio é uma coisa boa. É uma coisa boa. Lida com uma força, né? Lida com as forças da alma, as forças criadoras da alma. Isso procede do self. Tá? Nosso querer, nossa força criadora é do eu criador, do eu divino, que existe dentro de mim. É a presença de Deus dentro de mim. Mas, né, pode tornar-se, pela potencialidade que possui, instrumento sórdido de escravidão, de transtornos emocionais, de compromissos perturbadores. Quer dizer, uma força muito poderosa, a força do desejo, né, mas que pode transformar-se em algo muito ruim. Né? Pode transformar-se justamente pelo seu poder, né?
pela sua potencialidade, em um instrumento sórdido nas nossas mãos, né? Tem até a música tem a música do Flávio Venturini. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Ele fala, é muito bonito, fala sobre isso, né? Quer ver? Vamos ver se eu acho aqui. Luz Viva, muito bonita. Quer ver? Eu não vou colocar a música aqui porque senão depois a gente coloca no YouTube e eles já travam lá. Eles já travam. Por causa de direitos autorais, né? Hoje em dia a gente está tão... O ser humano está travando a si mesmo, né? Ele cria, ao mesmo tempo ele se trava. Então aqui, ó, olha a letra que bonita, ó. Força do desejo que vence a ilusão, esperança que transforma a escuridão em luz viva, expressão do amor que conduz à mutação, a vontade que liberta o coração do medo e da dor, chama divina que dá à luz humana o dom de curar, claro mistério do ser, todos os dias a renascer. Querer é poder, é tornar todo milagre natural, é dom nosso. Deus é aqui, muito além de todo mal, de todo bem, é luz viva em nós. O sonho libertador, mudando a vida do sonhador, clara certeza de amar, eternamente a se renovar. Chama divina que dá à luz humana o dom de curar, claro mistério do ser, todos os dias a renascer. Bonito, né? Eu acho muito, muito interessante essa letra do Flávio Venturini, que é um cantor maravilhoso, né? Um compositor sensacional, né? Mas é isso, né? É o que a Joana está falando aqui, um dínamo criador, né? Força do desejo, né? O amor, desejo. Só que pode, né? Justamente pelo seu poder mal direcionado, todo poder mal direcionado vai ter também vai causar um estrago na nossa vida, né? Então, pela potencialidade que possui, instrumento sórdido pode tornar-se, né, pela potencialidade que possui, instrumento sórdido de escravidão, de transtornos emocionais, de compromissos perturbadores. Tá? A necessidade de controlá-lo, educando as emoções, é o passo decisivo para alcançar-lhe a meta felicitadora. Tá? Olha só, a necessidade de controlá-lo, o quê? O amor, desejo. Educando as emoções. O que eu quero? O que eu estou desejando? Com o que eu estou me identificando e fazendo disso a minha meta existencial, a minha busca? Não é? O que? Quais prioridades? Para onde que está indo o meu querer? Não é? Eu preciso aprender a querer. Até a Joana de Ângeles trabalha isso no livro Plenitude, que é um dos primeiros livros da série psicológica, né, junto com o Homem Integral e tal. A importância de aprendermos a querer, a aprender a querer, né? Como querer? Ela fala isso estudando, inclusive, os 8 passos lá para a planificação, né? Que Buda havia determinado, né? Havia explicado, querer retamente. Porque nem sempre o nosso querer é um querer reto. Muitas vezes a gente quer coisas que fazem mal para a gente, né? A gente manifesta a força do querer para coisas autodestrutivas, coisas que irão nos destruir, né? Por isso que precisamos controlar esse querer, educando as emoções. É um passo decisivo para alcançar a meta felicitadora.
Vamos observar sobre a legitimidade disso que eu estou querendo. Meu querer deve me levar para a saúde. Meu querer deve me levar para a vivência de emoções planificadoras, de emoções sublimadas. Meu querer deve me conduzir para a saúde, para a vida. Quando ele não está me levando para isso, opa, peraí. Eu estou manifestando um querer, ok, é uma realidade, mas é uma realidade ainda precária que eu preciso transformar. Né? Isso com estudo, com entendimento, eu vou percebendo os significados da vida, a importância da mudança, de novos hábitos, né? De novas prioridades, de novas metas. Então eu vou entendendo que é preciso querer diferente. E eu vou me movendo para um querer diferenciado, para um querer mais elevado. Tá? Continuando aqui. Toda vez que gera tormento de qualquer natureza, insatisfação e posse, prejudica aquele que o experimenta. Né? Toda vez que gera tormento de qualquer natureza, quer dizer, o meu querer está gerando tormento, né? O meu querer está gerando tormento. Insatisfação e posse prejudica aquele que o experimenta. Então aí, já está dando algumas dicas, né, do que pode estar mostrando que o meu querer precisa ser revisto, precisa ser reanalisado, né? Para libertar-se dessa constrição, faça imprescindível racionalizá-lo, descondicionando o subconsciente, retirando os extratos dele, os tratos nele armazenados e substituindo-os por ideias otimistas, aspirações éticas. Então, quando eu percebo que eu estou sendo conduzido por um querer que eu vejo que vai me levar para a autodestruição, quer dizer que esse querer negativo, ele foi em algum momento absorvido no inconsciente. Né? Ele foi absorvido no subconsciente. De modo que continua a se tornar uma meta existencial, continua a se tornar um comportamento, uma busca, um sentimento, uma vontade daquilo que me faz mal. É o que ela diz. Para liberar-se dessa constrição, faça imprescindível racionalizá-lo. Primeiro eu preciso tomar consciência, usar a razão, tomar consciência do que está ocorrendo. Puxa vida, eu estou querendo coisas que são absolutamente negativas, autodestrutivas. Eu estou tomando consciência disso. Né? O que eu posso fazer para mudar isso? Vamos usar os recursos que eu posso. Mudar pensamentos a nível consciente, trabalhar hábitos novos, leituras, oração, meditação, né? Autoconhecimento, visualização positiva, cultivo de pensamentos otimistas, que venham num sentido contrário àquele que está programando as minhas atitudes. Como a gente já viu, ela já abordou enfaticamente aqui no capítulo computação cerebral, a importância da reprogramação do subconsciente. Tá? Então nós precisamos fazer essa mudança aí no subconsciente. Gerar pensamentos de autoconfiança e gravá-los pela repetição. Olha só. Gerar pensamentos de autoconfiança e gravá-los pela repetição. Estabelecer programas de engrandecimento moral e fixá-los. Né? Continuar firme nesses programas, nessas metas de engrandecimento moral. Corrigir os hábitos viciosos de utilizar as pessoas como coisas, tendo-as como descartáveis. Tá? Porque isso é uma coisa do ego, né? Esse utilitarismo é do ego. O self, né? Ele ama as pessoas, independente das mudanças que existam nas nossas vidas, a gente continua a amar. E a mudança das pessoas para conosco, continuamos a amar as pessoas, continuamos a querer bem a elas. Mas se elas mudarem conosco, é uma questão delas. Mas nós não precisamos mudar. Se nós já estamos amando, se nós as amamos, por que vamos alterar isso?
por um erro que a pessoa cometa conosco, por algo que ela fale sobre nós, continuamos a amar, né? Às vezes pode mudar um pouco a forma de manifestar esse amor, porque é diferente conforme cada situação. Alguém que está mais próximo, mais distante, alguém que quer falar conosco, alguém que não quer falar conosco, mas nós não precisamos nutrir algum sentimento diferente do sentimento de amor, tá? Valorizar a experiência e vivenciar, evitando a autocompaixão, a subestima pessoal que escondem um mecanismo de inveja em referência às pessoas felizes, constituem técnicas valiosas para chegar ao patamar das emoções gratificantes, né? Então, como mudar as emoções mais negativas para emoções mais gratificantes, mais positivas, né? Como levar o nosso ser aos sentimentos mais enobrecidos, né? Que serão as emoções adicionadas de um conteúdo moral, nos levarão para os sentimentos, conforme diz Joana de Anjos, né? É justamente valorizando a experiência, vivenciando as experiências que nós temos, evitando a autocompaixão. A autocompaixão muito em voga, muito frequente na sociedade, ela, na verdade, ela nos rebaixa, nos deprime, né? nos destrói. Nós não devemos cultivar a autocompaixão. Nós somos seres fortes, somos seres capazes, somos seres com potencialidades incríveis ainda não dimensionadas. Mas precisamos acreditar nisso. Toda a autocompaixão cultivada, ela vai falar da nossa insegurança, dos medos que temos, das frustrações, das vacilações que ainda cultivamos dentro de nós. E estamos quase terminando aqui, pessoal. Mais um pouquinho. Ela diz: o amor é o grande bem a conquistar, em cujo empenho todos devem aplicar os mais valiosos recursos e esforços. Não obstante, a larga transição no instinto pode transformá-lo em adversário, pelos prejuízos que se originam quando se apresenta em desorganizada manifestação, que é o que a gente estava falando, essa força, o amor, né? Essa força criadora, essa força criativa, quando não bem compreendido, quando não bem vivenciado, né, vai manifestar essa força criadora, mas num sentido destrutivo, né? Porque aí, de fato, não está existindo o amor verdadeiro. Nós estamos lidando com o desejo, o amor-desejo, mas de uma forma ainda muito permeada por inseguranças, muito permeada por carências, muito permeada ainda por uma falta de entendimento e por programações muito negativas ainda fincadas no nosso subconsciente, né? Aí vai levar o amor, que a princípio é uma coisa pura, uma essência divina, acaba levando essa potencialidade criadora no sentido negativo, tá? Estamos acabando, só mais um pouquinho. Possuidor de uma pluralidade de interesses, expande-se em relação à natureza, ao próximo, a si mesmo e ao poder criador, abrangendo o cosmos, né? Quer dizer, o amor, ele se expande, né? Quando nós identificamos os significados da vida, né? Gera uma pluralidade de interesses, expande-se em relação à natureza, ao próximo, a si mesmo, a Deus, né? Abrangendo todo o cosmos, o universo, a criação, né? Quer dizer, o amor que se expande, que compreende, né? Que não se limita no sentimento restrito, mas ele abrange um sentimento fraterno, né? Amoroso, terno e grato a toda a vida que nos envolve. E para terminar mesmo, o último parágrafo. Quando alcança a plenitude, irradia-se em forma co-criadora. Quer dizer, quando o amor alcança a plenitude, irradia-se em forma co-criadora. Quer dizer, a gente começa a manifestar cada vez mais o amor divino, nos tornando co-criadores com Deus.
É o que ela diz aqui. Em intercâmbio com as energias divinas que mantêm o equilíbrio universal, o sentimento de amor cresce e sutiliza-se, de tal forma que o espírito se identifica plenamente com a vida, fruindo a paz e a integração nela. Olha que bonito. Então, quanto mais o eu divino cresce em nós, quanto mais nós entramos em contato com esse eu divino, detectamos esse self, e manifestamos esse self, ele domina o ego, equilibra o ego passa a servir ao self e não o contrário, né? O ego passa a servir ao self e nós passamos a nos identificar com o Deus transcendente, com o Deus imanente, com a vida, né? E passamos a nos integrar com essa vida de forma harmônica, né? Crescendo o sentimento de amor pela própria vida, pelos seres humanos, por nós mesmos, né? Por tudo que existe. Então, pessoal, é tudo que a gente precisa, né? Contrário disso, o que a gente encontra? A falta de sentido existencial, a tristeza, o isolamento, o medo, a dor. Fora disso, é só sofrimento, né? Vocês vejam que a grande saída é o amor. A energia é diferente. Só da gente falar aqui, a gente já percebe a energia diferente, a energia do amor. Tá bom? Que todos precisamos para a saúde, para o equilíbrio tão necessário na nossa vida. Ok? Então, muita paz a todos, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo estudo. Até mais.